Mas deixa eu fazer uma pergunta. Voltando lá que você falou que estudou numa escola que a galera era. Uma não, várias. Foram várias enfadonhas. Você acha Quer que que diminua o ar? um cara hoje, um cara que queira ser alguém na vida, e ele só que ele não tem dinheiro para estudar numa boa escola. Você acha que se ele tiver vontade, com acesso à internet, sei lá, você acha que ele consegue se tornar um bom aluno, se tornar alguém, mesmo com ensino ruim, se ele tiver vontade, ou você acha que o culpado de todo mundo tá na merda são as escolas brasileiras que são muito ruins? Cara, não sei se eu consegui expressar direito. Eu acho que assim, a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram ali pela força de vontade superar, né? Pessoas que moravam no fim do mundo e foram aprovadas, sei lá, em medicina numa universidade federal. Mas são casos muito raros. Eu acho que algo realmente que faz uma diferença, que independe de investimento público e tal, acho que é uma mudança cultural mesmo, é o professor querer ser professor. Porque o professor ele consegue enxergar capacidades nos alunos e estimular eles a superarem aquela situação. Acho que foi o que aconteceu comigo. Eu tive vários professores que não queriam estar ali, tipo, simplesmente não tinham, não conseguiram seguir a carreira deles, Mas ele fala, vou virar professor e foda-se. Mas isso acontece em universidades Particular. Escolas particulares também. Sim. O professor ele nunca quer. São poucos os professores que gostam de dar aula. A maioria deles quer só pegar um cascalinho e ir para casa. Mas uma pergunta que eu não sei: quanto ganha um professor de ensino primário ou médio? Em São Paulo, trabalhar o dia inteiro, todo dia, você faz ideia? Mais ou menos? Na carreira municipal é que depende da cidade, né? Mas aqui em São Paulo, mais aproximado. Início de carreira, uns 3 a 4 mil reais, mas tá acima da média da realidade. Do Brasil. Porque você pega em Alagoas, por exemplo, é o salário mínimo, 1.100. Aí você pega em Paulínia, interior de São Paulo, 8 mil reais. É mais caro em Paulínia? Como lá eles têm como é que fala? Uma refinaria da Petrobras, eles recebem os tal dos royalties. O orçamento da cidade é mais de 1 bilhão. Aí o piso salarial dos professores municipais da escola pública é de 8 mil reais. Deve ter fila para ser professor. Exatamente. Lá, né? Exatamente. E as outras profissões também, provavelmente. Tudo nas alturas lá, os salários. Paulínia é a cidade, hein? É melhor ir pra Paulínia do que pros Estados Unidos. Então, assim, depende muito da cidade, se é municipal, estadual, etc. Eu não sabia disso. Não, isso é interessantíssimo. Eu só imaginava que São Paulo se ganhasse melhor, né? Afinal, São Paulo é o motor do Brasil. Mas um diretor de escola em São Paulo, por exemplo, chega a ganhar uns 15 mil reais. Um diretor de escola pública. Municipal. E um diretor de escola particular? Mais ou menos, é menos? Aí depende da escola. Mas tem escola particular que é menos. Mas porque uma escolinha particular de bairro, por exemplo, em São Paulo, tem diretor que ganha 8, 9 mil reais, entendeu? Aí se é, sei lá, um objetivo, um ângulo, aí eu não sei os números exatos, mas já deve ser mais. E agora a pergunta mais importante, o que você acha que precisa ser feito para os professores terem vontade de dar aula? Aumentar os salários ou os alunos demonstrarem algum interesse? Eu acho que assim, de fato mesmo tem que ser uma mudança cultural que passa pelo aumento do salário, né? Porque torna-se uma profissão atrativa. Porque, por exemplo, esse professor que fez a diferença para mim, ele gostava de ser professor. Ele observava os alunos individualmente e ele enxergou um potencial em mim que eu não enxergava. Eu não sabia que eu sabia falar em público. Eu era um cara tímido, ficava encolhido no meu canto. Tipo assim, ninguém, mas nunca iria imaginar que eu tinha esse potencial, essa capacidade. E ele enxergou isso em alguns textos, em algumas poucas participações que eu tive. Então ele gostava de fazer aquilo. Então acho que ele precisa ganhar bem, mas é preciso também instituir uma cultura de respeito, que é só o tempo, realmente,
para que esses professores realmente gostem da sua profissão e se dediquem a isso, né? Eu lembro quando eu ia apresentar, provavelmente apresentando trabalhos que ele deve ter descoberto, que você sabia falar bem, que eu quando eu ia apresentar trabalho lá eu estudei no Porto Seguro. Ô, louco, coisa fina. Que é isso? Os caras meus amigos que estudaram lá, tudo um monte de jegue. Nenhum ganhou dinheiro. Todos estão afundando o dinheiro dos pais devagarinho. Mas pô, que eu... então a gente ia apresentar trabalho. Nossa, era horrível apresentar trabalho. A gente ficava lendo, no lugar eu ficava lendo um texto. Era a coisa mais enfadonha do mundo. E não mudou nada até hoje. Continua mesmo. Deus deu algum dom pra você, inexplicável, que fez sucesso. Muito enfadonho. Não, continua a mesma merda. Não, mas imagina o professor ter que ficar aguentando a apresentação dos alunos e lendo aqueles trabalhos mal feitos. Nossa, difícil ser professor. Eu comecei a fazer estágio, porque eu faço faculdade de História para ser professor de História, né, no ensino básico. E aí eu comecei a fazer estágio antes da pandemia, e aí eu ajudei uns professores a corrigir umas provas, assim. E realmente é um negócio, assim, terrível. Ainda mais na escola pública, porque tem muitos que não sabem escrever e já tá no ensino médio e tal, e vai passando. E vai que vai. E o professor, às vezes, tem que engolir isso, né? Principalmente quando ele é professor estadual, porque tem um negócio da aprovação automática lá, progressão continuada. Então, se essa aprovação automática que eu tive que estudar para passar de ano. Pois eu queria essa aprovação automática. Não, é um negócio assim, os pedagogos dessa linha, que são os tucanos, basicamente, entendem o seguinte: o aluno da escola pública, ele passa por muitas dificuldades, então se você fica repetindo ele de ano, você vai desincentivar ele a ir para a escola. Então, no ensino fundamental, ali do 5º ao 9º ano, você só vai passando ele se ele tiver o mínimo de presença. E aí você passa, você tem que passar. Se ele tiver a presença, a menos que ele tenha, assim, sei lá, 6 matérias com nota vermelha. Então é um negócio muito absurdo. E o professor é obrigado a ir passando. E aí, quando chega no ensino médio, ele repete se não estuda. Ou seja, ele se acostuma com uma realidade. E aí depois ele vai para a meritocracia e aí você estraga o cara todo. Por isso que a evasão no ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental, né? Porque o cara vai abandonando, que ele vai repetindo.